Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá, ouvinte da Rádio Universitária. Eu sou Maria Eduarda Rocha, jornalista e professora de Sociologia da UFPE. Está começando agora mais uma edição do Fora da Curva, que ao longo da semana realiza uma série especial intitulada Podemos Falar em Golpe? E hoje o programa recebe um dos inspiradores da série, Luiz Felipe Miguel, cientista político e professor na Universidade de Brasília, a UNB. Para quem não lembra, Luiz Felipe idealizou a polêmica disciplina chamada O Golpe de 2016 e o Futuro da Democracia. A disciplina provocou uma reação autoritária do ministro da Educação, Mendonça Filho, do Democratas. Quando soube da oferta da disciplina, Mendonça Filho declarou que o curso não tinha base na ciência e servia para promover a tese de um partido político. O ministro ameaçou entrar com uma ação contra Luiz Felipe por improbidade administrativa. A intimidação do Mendonça Filho acabou provocando uma reação contrária. Hoje, mais 50 universidades, inclusive 3 estrangeiras, estão oferecendo cursos para discutir o golpe de 2016. Luiz Felipe vem sendo convidado para dar palestras sobre o tema em muitos lugares e no último dia 6 de abril foi a vez de Recife. Ele participou de um evento promovido pelo SOS Corpo, Instituto Feminista para a Democracia. Nós aproveitamos a visita de Luiz Felipe à cidade para gravar a entrevista que você acompanha agora no Fora da Curva. Para conversar com Luiz Felipe, nós convidamos também Carmen Silva, pesquisadora do SOS Corpo. Vamos então acompanhar a entrevista que foi gravada na sede do SOS Corpo. Luiz Felipe, eu queria começar agradecendo muito a sua presença aqui no Fora da Curva. Nós queremos começar fazendo a pergunta que está no título da nossa série, de toda a polêmica provocada pela disciplina que você idealizou. Nós podemos falar em golpe? Eu acho que não só podemos, como devemos, né? Eu acho que a gente teve, no Brasil, nesses últimos tempos, um processo de ruptura com as regras que existiam para reger a nossa vida política. Nós tivemos uma presidente que foi eleita pelo voto popular, de acordo com os procedimentos previstos, e essa presidente foi retirada do seu cargo sem que houvesse nenhum tipo de justificativa digna de consideração, certo? Foram inventados várias desculpas para retirar a Dilma da presidência, houve uma campanha para retirá-la antes de surgirem as desculpas, então claramente foi um processo destinado a tirar a Dilma e daí se encontrou algum pretexto para isso. Então nós temos aí o quê? Uma ruptura com o que era a ideia de que, no regime democrático, o povo tem que autorizar quem chega ao poder. E não é só a retirada da Dilma, daí assume o Michel Temer e implanta, estando na presidência da República, um projeto político que foi sempre rejeitado pela população. Então, a ideia de que as políticas de governo têm que ser autorizadas pela população, que é própria do regime democrático, essa ideia foi jogada fora. Então, é congelamento do investimento social, é reforma trabalhista, é a tentativa da reforma da Previdência, a reforma do ensino médio aprovada por medida provisória, é a desnacionalização da economia, com várias concessões de riquezas naturais para empresas estrangeiras, também sem nenhum tipo de debate com a sociedade. Então, o que a gente está tendo? Está tendo uma situação em que um grupo chega ao poder sem autorização para implantar um programa que também não conta com a maioria da população. Então, é por isso que a gente pode e deve falar em golpe, e se a gente for olhar os cientistas sociais, os historiadores, cientistas políticos, economistas, todo mundo que pensa a sociedade brasileira, a grande maioria das pessoas reconhece que a gente teve um golpe em 2016 no Brasil. Esse programa que esse governo está aplicando jamais seria possível se a gente tivesse com um mínimo de democracia funcionando no país. Porque nunca na história do Brasil a gente vê as pessoas votando contra os serviços públicos que elas mesmas utilizam, a fim de piorar a qualidade dos serviços públicos, a fim de piorar a educação, a fim de retirar direito, a fim de reduzir salário, de ampliar desemprego. Então, esse programa ele só pode ser implementado se a gente teve uma ruptura da democracia. No regime democrático, ele jamais poderia prosperar. Normalmente, as pessoas associam a ideia de golpe a alguma forma de intervenção militar, não é? Então, eu queria que você esclarecesse esse ponto. Basta que, então, que seja, de fato, uma ruptura com a soberania, com o princípio da soberania popular.
Na verdade, a gente tem, na ciência política, uma discussão sobre o conceito de golpe, porque o golpe clássico é esse, os militares vão para a rua, os tanques, mas é muito difícil esse tipo de golpe hoje, principalmente num país como o Brasil, que teve uma ditadura militar recente. Então, o que a gente tem visto, e não é só no Brasil, são golpes que a gente chama de golpes de novo tipo, que são golpes que são dados com o judiciário, com o legislativo, com apoio muito importante da mídia, e os militares em segundo plano. Por quê? Porque quando os militares assumem o primeiro plano, a resistência a esse golpe aumenta. Existe uma deslegitimação de cara. É difícil vir a público. Só alguns extremistas de direita hoje são capazes de vir a público defender que a soberania do poder civil seja jogada de lado. Então, são golpes como aconteceu em Honduras, aconteceu no Paraguai, aconteceu no Brasil, em que existe uma fachada de respeito às regras, mas elas estão sendo descumpridas. E por que a gente chama de golpe? Porque isso uma discussão que vem sendo feita por vários estudiosos. A gente chama de golpe quando existe uma mudança unilateral das regras de jogo, feito por uma parte do aparelho de Estado, uma parte dos poderes constituídos, né? O legislativo, o parlamento, o judiciário. Isso. Então, no caso do Brasil, que a gente teve judiciário, parlamento e uma parte do aparelho repressivo, da polícia, que se combinaram para mudar as regras do jogo, acabar com a ideia de soberania popular. E isso foi feito com os militares. Em 64, os militares abertamente, agora os militares simplesmente fora de uma ação mais ostensiva, pelo menos nos primeiros momentos desse processo. Eles até têm se assanhado, né? Mas esse não tem sido o componente principal, né? De qualquer forma, não tem faltado esse elemento repressivo. Porque eu acho que esse processo de implementação de uma política impopular, uma política antipopular, na verdade, que vai contra os interesses da maioria das pessoas, só é possível com repressão, porque senão as pessoas vão se mobilizar contra. Então, se a gente for ver, embora as Forças Armadas, como você falou, elas se assanhem um pouco, mas elas não estão na linha de frente, mas a gente tem um aumento da repressão de várias maneiras. A gente tem um aumento da repressão aos movimentos sociais, a gente tem um aumento da repressão policial às manifestações de rua, a gente tem casos em que a polícia tem invadido, como invadiu a escola do Movimento dos Sem Terra, como invadiu os sindicatos, e a gente tem uma tentativa de censura e de silenciamento das vozes discordantes. Então, a censura, a tentativa de censura à disciplina na universidade é um caso, mas a gente tem vários outros, e essa censura vem do Executivo, vem do Judiciário, às vezes do Ministério Público. Então, nós tivemos casos, teve um grupo de pesquisa da Universidade Federal, se não me engano, de Ouro Preto, na Universidade de Minas Gerais, que um juiz proibiu esse grupo de funcionar porque era um grupo marxista. Então, o que é isso? Isso é uma forma de censura à discussão, ao pensamento crítico, ao debate de ideias. Nós temos, por vezes, decisões judiciais que proíbem alguns órgãos da imprensa alternativa de tratarem de determinados temas. Então, teve um blog que foi proibido de usar a expressão helicoca, porque não podia mais falar do escândalo do helicóptero recheado de cocaína do senador do PSDB. Então, nós temos censura. Esse tipo de golpe seria mais ou menos assim. Vamos imaginar que estamos numa partida de futebol. O jogo se faz na hora que aquela bola passa pela trave, significa gol. Quem chutou está ganhando. Então, se a regra é essa, se a bola passar por baixo do travessão, é gol. Agora, se vem alguém e diz que a bola passando por baixo do travessão não vale gol, e esse alguém tem força de impor que não vale gol, ele mudou a regra do jogo. Aí tá, todo mundo reclama, a torcida desce para campo, reclamando. E aí essa pessoa tem poder de cercar o campo com a sua polícia ou sua milícia e proibir a torcida de se manifestar. Ou seja, a regra do jogo fica mudada pela força, e isso estabelece um golpe, independente de que, se essa força seja uma força dos militares, da polícia, da milícia, dos meios de comunicação, do judiciário, do legislativo.
É mais ou menos isso, eu entendi bem? É exatamente isso. Quer dizer, a ideia é que, quando a gente vive num regime de democracia eleitoral, as forças políticas buscam o quê? Buscam ganhar as eleições. Então, eu perdi a eleição, eu vou me esforçar para, na próxima eleição, ganhar. Então, todos se canalizam para jogar o jogo dentro das regras. E a regra é, teve a maioria, governa pelo período que está determinado. O que aconteceu é isso, houve uma puxada de tapete, as regras mudaram, quem ganhou não pode mais governar, e vão mudando em vários sentidos. Vão mudando porque a gente vê que a Constituição ela vai ser interpretada e desinterpretada de acordo com quem é o objeto da ação, que o processo judicial é um ou é outro. A gente vê, basta acompanhar o noticiário por 2 dias, políticos são tratados de maneira muito diferente conforme os partidos a que eles pertencem pela justiça brasileira. Então, é isso. Parece que a gente não tem mais regra fixa. Parece que a regra é um lado já tem que ganhar de qualquer jeito. A gente muda as regras para esse lado ganhar. Então, a gente está, de fato, fora do regime democrático. Essa sua metáfora é ótima, Carmen. Eu queria levá-la só um pouco mais adiante. A nossa democracia, normalmente, ela já funciona como se um dos lados fosse dono do juiz e da bola. Né? Porque com essa mídia que está aí, não é nada fácil você fazer você conquistar o poder vindo do campo popular, né? E mesmo dentro de uma regra que já permitia uma grande assimetria, uma grande desigualdade mesmo de chances de vitória para um dos lados, nem isso é mais tolerado no Brasil. Quer dizer, agora o jogo tem que ser, de fato, um jogo completamente de cartas marcadas. Eu acho que é isso. Continuando com a metáfora que você estava fazendo, um time sempre entrava em campo, tendo trabalhado o dia inteiro, cansado, e tinha que jogar mesmo assim, e o outro time estava lá sendo cuidado à base de iogurte, fazendo treinamento e profissionalizado. Então, já era um jogo desigual, porque um lado tinha a mídia, tinha o dinheiro, certo? Tinha todos os recursos do lado deles. Mas isso já não é mais suficiente, então o resultado tem que ser pré-determinado antes que as equipes joguem. A disparidade de condições das equipes parece que já não é mais suficiente. E eu acho que não é mais suficiente porque a verdade é que o campo popular, mesmo com todas as suas dificuldades, foi capaz de impor algumas vitórias nesse campeonato. Quer dizer, nunca foi a grande vitória, mas a gente estava numa situação no Brasil em que algumas dos interesses, das exigências, da agenda de grupos que são historicamente dominados no Brasil estavam conseguindo se fazer ouvir. E é isso que está sendo revertido. Eu acho que a questão do golpe ficou bem nítida para todo mundo, mas depois que o golpe aconteceu, a regressão de direitos foi uma sequência vertiginosa, né? A gente não tem mais para quem denunciar, a gente não tem aonde procurar recursos para ter uma boa vida. Hoje, no Brasil, já não era muito forte isso, mas agora piorou muito. E a gente está numa etapa agora do golpe que Lula foi condenado, a caravana de Lula sofreu atentado, a gente teve o assassinato, a execução da Marielle Franco, no Rio de Janeiro, que é a vereadora do PSOL, que até agora não foi esclarecido pelas forças do Estado, né, mas tem todo um debate sobre o significado dela. Então, tudo isso aconteceu. E eu queria que você discutisse um pouco com a gente em que etapa do golpe que nós estamos. Nós estamos chegando perto do final, ele está se aprofundando. Que cenários que isso está indicando para 2018, que, a princípio, seria um ano eleitoral, ou seja, um ano de se retomar as velhas regras do jogo, né, que foram rompidas com o golpe? Olha, eu acho que a turma que deu o golpe, ela não fez tudo isso para chegar em 2018, ter uma eleição e ganhar um candidato que vai reverter o que eles fizeram. Então, acho que isso está muito claro desde o começo. Quer dizer, são mudanças tão profundas, eles estão destruindo coisas que no Brasil foram construídas ao longo de décadas. Uma legislação trabalhista que vem dos anos 40, certo? Que foi mudada, foi aperfeiçoada, mas que existia, que garantia aos trabalhadores um mínimo de segurança, aqueles que conseguiam a carteira assinada. Então, a gente está revertendo políticas de promoção da igualdade de gênero, de combate à homofobia, que ainda eram muito tímidas, mas que já eram conquistas e estão sendo revertidas. Existe o desinvestimento na educação, na saúde. Existe, na verdade, várias medidas que favorecem o que favorece que os ricos se tornem ainda mais ricos nesse país e retire
da maioria da população a esperança de uma vida melhor. Isso não foi feito para durar 2 anos e daí vai assumir alguém, porque se tiver eleição, e se a eleição tiver um mínimo de competitividade, de lisura, de limpeza, de capacidade de que os diferentes candidatos concorram, é muito improvável que um candidato que defenda o programa do golpe ganhe, porque esse programa é contra 99% da população brasileira. Então, o que tem sido feito? Tem sido feita uma tentativa muito clara de fazer com que essa eleição seja uma eleição em que os candidatos com posições do campo popular não possam concorrer. E o primeiro obstáculo para eles é, evidentemente, a candidatura do ex-presidente Lula, que é, sem dúvida nenhuma, uma pessoa que tem um enorme prestígio, que tem um grande capital de popularidade por causa das políticas do seu governo. Porque na esquerda se discute, se critica, podia ter feito mais, foi pouco ousado e tal, mas o fato é que, pela primeira vez na história do Brasil, a gente teve políticas do governo federal que, de fato, melhoraram significativamente a vida dos milhões de brasileiros mais pobres. E as pessoas percebem isso, e por isso é claro que o Lula tem uma grande popularidade. E o que acontece? Ele é retirado da corrida eleitoral. Então, existe uma coisa meio paradoxal, porque para que serve a eleição? A eleição serve para legitimar o exercício do poder. Certo? O governante que passa pela eleição, ele passou, então, até a autorização da população e ele se torna um governante legítimo. Agora, se na eleição os favoritos não podem concorrer, essa eleição não consegue mais dar legitimidade para quem ganha. Então, é uma eleição de cartas marcadas. Essa eleição é uma eleição farsa. Como, sei lá, como uma eleição, como tinha a eleição no Iraque, em que o Saddam Hussein tinha 99% dos votos, porque não podia ter candidato contra ele. É isso que eles querem. Então, eu acho que o fato de que a gente vai ter, em outubro, e ainda existem outras piores possibilidades de não ter eleição, mas se a gente tiver em outubro uma eleição dessa forma, uma eleição em que os candidatos, em que qualquer candidato popular com chance vai ser retirado, porque é isso claramente o projeto deles, isso é o último passo para decretar que a nossa democracia foi enterrada mesmo. Porque uma eleição sem a possibilidade de competição plena é uma fraude. E, nesse sentido, nesse cenário, Luiz Felipe, você não acha que setores da esquerda, inclusive o próprio PT, não apostaram demais em 2018? Quer dizer, será que essa reação não deveria ter sido... Eu sei que não é possível responsabilizar a esquerda pela crise política que está acontecendo no Brasil. A crise política que está acontecendo no Brasil antes de mais nada, resultado da irresponsabilidade das forças conservadoras, na minha opinião. Mas a pergunta que a gente pode fazer, como parte desse processo de autocrítica e de crescimento da própria esquerda brasileira, não é, em que medida também não se apostou demais em 2018? Eu acho que, de maneira geral, a esquerda brasileira apostou demais no processo eleitoral. Ponto. Certo? Então, acho que houve a crença de que a nossa democracia estava perfeitamente consolidada, que não existia nenhum risco de retrocesso. Então, se a gente consegue fazer políticas que beneficiam a maioria das pessoas, elas vão continuar votando no nosso projeto e a gente vai continuar no poder, e com isso a gente cria um círculo aí virtuoso que continua até a eternidade. Então, quando esse processo é rompido, porque, de alguma maneira, isso funcionou, quer dizer, com todos os problemas, com todo o ataque da mídia, o projeto, que foi o projeto do PT, que era esse projeto que, com todas as suas limitações, beneficiava a população mais pobre, esse projeto ganhou as eleições, todas as vezes. Só que, quando isso é rompido pelo golpe, de repente, parece que a gente não sabe mais como reagir. O golpe acontece em 2016, a Dilma é retirada do cargo, provisoriamente em maio e definitivamente em agosto. Em outubro tem as eleições municipais. E o que a gente vê os partidos de esquerda brigando entre si, loucamente, pelas eleições municipais, enquanto isso, o retrocesso andando solto, as medidas de retrocesso, a PEC dos gastos públicos, a flexibilização dos contratos de trabalho, e a esquerda brigando, na verdade, muitas vezes, para ver quem seria o segundo colocado nas eleições municipais aqui ou ali. Então, parece que as eleições, embora elas, evidentemente, no regime democrático elas sejam importantes, elas viram, sei lá, um buraco negro, que todas as energias vão para as eleições, mesmo quando elas não têm mais aquela validade que tinham antes. Eu acho que, para a gente ter eleição de verdade,
uma eleição em que todos possam competir, que tenha um mínimo de lisura, a gente vai ter que ter pressão. Pressão na rua, pressão no local de trabalho, pressão nas escolas, uma pressão do campo popular organizado para restaurar os procedimentos democráticos. A eleição, por si só, ela certamente não vai nos dar uma resposta, porque, como eu até falei antes, eles não deram esse golpe, implantaram esse retrocesso todo para a gente eleger um candidato que tem um programa diferente. Então, diante de tudo isso, a condenação do presidente Lula, a possibilidade, né, de que ele não possa participar do processo eleitoral ou que tenha que participar do processo eleitoral a partir de uma cela da cadeia, sendo apenas um candidato que vai indicar outro candidato. As pessoas brincam dizendo, se Lula mandar votar num poste, eu voto. Então, como é que vai ser isso? Para você, qual que é o simbolismo? Que significado tem no processo do golpe essa condenação do Lula, que está sendo avaliada, inclusive, por muitos setores, não só do campo de esquerda, mas, inclusive, pessoas do campo conservador, mas juristas também, avaliando que tem um monte de problemas de natureza jurídica, né? Então, o que significa? Qual é a simbologia que essa condenação quer apresentar para essa esquerda, tanto para aquela que aposta todos os tubos das eleições, mas também para aqueles movimentos sociais que estavam tentando fazer algum tipo de resistência nas ruas? Eu acho que, primeiro, para quem acompanhou um pouco que seja todo o processo jurídico que levou à condenação do Lula, fica claro que a gente não teve um julgamento justo, certo? Que houve uma série de movimentos contrários às práticas judiciais, que os prazos foram atropelados, que o julgamento foi feito em Curitiba, quando, pelas regras, deveria ter sido feito em São Paulo, que tivemos outros setores da justiça apresentando vereditos que contrariavam fortemente a tese da acusação. Então, nós tivemos juíza deixando claro que o tal apartamento, na verdade, pertencia à construtora. Foi dado como garantia, né? Foi dado como garantia judicial, ela reconheceu que o apartamento é da construtora e, no entanto, o Lula é condenado por ser proprietário do apartamento, que a própria justiça reconhece que não é dele, e teve cerceamento de direito de defesa. Ele foi considerado culpado por questões que não estão no Código Penal. Uma série de procedimentos, claramente, sem falar, é claro, do contraste, porque nós temos políticos do PSDB e do DEM que têm evidências muito claras de corrupção e que estão sendo inocentados, estão sendo, na verdade, os processos deixando de ser seguidos por decurso de prazo, pelo desinteresse da justiça em persegui-los, e, no caso do Lula, com evidências fragilíssimas, para não dizer inexistentes, num tempo recorde, ele é condenado e mandado para a prisão. Então, claramente, existe essa injustiça. Agora, o que a gente vê no Brasil? Quer dizer, nós tivemos o primeiro presidente de origem operária, que foi o Lula, e agora ele está sendo mandado para a prisão. E depois dele, nós tivemos a primeira presidente mulher, e ela foi retirada do cargo numa campanha, aliás, de uma violência machista impressionante. Tá? Então, existe um recado muito claro, quer dizer que esses setores, que são setores da população majoritários, mas que sempre foram deixados de lado na política brasileira, que nunca puderam ocupar os cargos principais, como a classe trabalhadora, como as mulheres, que eles não podem mesmo ocupar esses cargos. Porque, quando eles chegam a esses cargos, existe uma resposta do nosso sistema muito violenta contra eles. Eu acho, então, que existe um elemento simbólico muito forte em dois processos altamente injustos, que foi o impedimento da Dilma Rousseff sem nenhum tipo de culpa demonstrada contra ela, e a condenação do Lula também sem nenhuma culpa demonstrada contra ele. Eu acho que isso mostra que a nossa sociedade, quer dizer, os nossos grupos dominantes, eles têm muita resistência a que a gente tenha uma sociedade um pouquinho menos desigual que seja, uma sociedade com um pouco mais de igualdade, uma sociedade em que as pessoas que vêm dos diferentes grupos têm mais condições de participar politicamente. Eu acho que o recado é esse, o simbolismo é esse.
Na véspera do julgamento do recurso contra a prisão de Lula pelo STF, o comandante do Exército, general Eduardo Vilas Boas, declarou pelo Twitter que o Exército brasileiro repudiava a impunidade e que se mantinha atento às suas missões institucionais. A declaração do general pelas redes sociais foi veiculada pelo Jornal Nacional e, em nota oficial, o PT chegou a acusar a Rede Globo de incitar um golpe militar. Depois, o chefe do Estado-Maior do Exército, o general Fernando Azevedo e Silva, afirmou à Folha de São Paulo que a fala de Vilas Boas é a opinião da corporação. O general do Exército da Reserva, Luiz Gonzaga Lessa, foi mais longe. Afirmou ao Estado de São Paulo que, se o TSF deixasse Lula solto, estaria agindo como indutor da violência entre os brasileiros, abre aspas, propagando a luta fratricida em vez de amenizá-la. E disse mais, afirmou que se o tribunal permitir que Lula se candidate e se eleja presidente, só restará o recurso à reação armada. Antes deles, o general Antônio Hamilton Mourão, que passou para a reserva em fevereiro, afirmou durante uma palestra numa loja maçônica do Distrito Federal, em setembro de 2017, que as Forças Armadas poderiam impor uma solução caso o judiciário não solucionasse, abre aspas, o problema político. Na época, ele não foi punido por Vilas Boas, a quem ele estava subordinado. Como você avalia essa conduta dos militares, Luiz Felipe? Olha, eu acho que é muito grave, embora não seja inesperado, certo? Porque, é claro, se a gente olhar, inclusive, o regulamento disciplinar do Exército, está escrito lá com todas as letras, de uma maneira muito clara, que o oficial da ativa não pode fazer pronunciamento político em público. Isso está escrito com todas as letras, é punido, certo? Mas a gente está num país em que essas regras funcionam cada vez menos, a Constituição é rasgada, então não vai ser o regulamento disciplinar do Exército que vai funcionar. Agora, por que isso é grave? Porque um dos grandes problemas para a gente ter um regime que seja democrático é fazer com que os militares obedeçam ao poder civil. Porque os militares, afinal, eles têm as armas. Então, a gente precisa de toda uma organização para fazer com que aqueles que são os governantes civis sejam capazes de dar as ordens para os militares. E, no nosso caso, a gente teve uma ditadura que durou mais de 20 anos e que terminou há relativamente pouco tempo. Então, existe uma memória dentro das próprias Forças Armadas de um período em que os militares ocupavam os cargos de chefia no Estado brasileiro. E depois dessa ditadura, e é curioso o fato do general Vilas Boas ter falado em ser contra a impunidade, mas depois dessa ditadura, os crimes cometidos pelas Forças Armadas no exercício do poder nunca foram punidos, e são crimes de assassinatos, de tortura. Nós tivemos centenas, milhares de brasileiros que sofreram a repressão do Estado e das Forças Armadas por causa das suas opiniões políticas. E isso é uma coisa séria porque os militares foram capazes de impor um veto a qualquer punição. E quando a gente vai ver, por exemplo, teve uma comissão, isso ainda nos anos 80 do século passado, das Nações Unidas, sobre como fazer a prevenção da tortura, e o primeiro ponto do relatório é punir os torturadores. Se a gente não pune quem cometeu esse abuso no passado, a gente está abrindo a porta para que ele seja repetido no futuro. Então, nós temos uma corporação militar no Brasil que nunca foi capaz de fazer autocrítica da ditadura militar, que continua exaltando a ditadura como um momento de progresso, um momento de ordem, que salvou o Brasil do comunismo e assim por diante. Isso é muito sério. Os governantes civis, todos eles, não foram capazes de interferir na formação dos militares e trabalhar para produzir um oficialato militar de fato comprometido com os valores democráticos. Agora, com a intervenção militar no Rio de Janeiro, esse é um debate que tem vindo à tona, inclusive por parte dos militares, colocando que a intervenção só poderia ser uma ação com sucesso se não pairasse sobre eles a ameaça de uma comissão da verdade, sim, que é exatamente a comissão que, muitos anos depois do fim da ditadura militar, minimamente apurou os crimes cometidos pelos militares, inclusive os crimes de tortura, de assassinato e desaparecimento. Então, isso em si já é algo que contradiz qualquer possibilidade de que essa intervenção militar possa, de fato, enfrentar o problema da violência no Rio de Janeiro e tal. A impressão que dá é que ela é mais uma sustentação, talvez no plano simbólico, quem sabe mais,
do próprio golpe que está em curso no Brasil. O que você diz sobre isso? Eu acho que você tocou num ponto muito importante. Quer dizer, a Comissão da Verdade ela não foi capaz de determinar a punição para os criminosos que foram responsáveis pelas mortes, pelas torturas, etc., na ditadura, mas, pelo menos, apurou as responsabilidades, e mesmo isso já foi demais para as Forças Armadas no Brasil. E quando um general fala que a intervenção militar ela não pode correr o risco de ter os seus crimes apurados, na verdade, que ele é um salvo-conduto para todo tipo de atrocidade, de arbitrariedade. Porque essa intervenção, assim, todo mundo que trabalha com segurança pública, existe uma unanimidade nisso, diz que a intervenção militar, como política de segurança, é uma demência. Ela não tem a menor condição de dar certo, porque os militares não são força policial, eles são treinados para procedimentos diferentes, eles são treinados para ver o outro como inimigo, ao passo que o policial tem que ver o outro como cidadão. Então, o que é uma intervenção militar, e foram tentadas várias para resolver problemas de segurança localizados no Brasil, é um momento em que a brutalidade do aparato repressivo do Estado se coloca, depois ele sai e tudo volta ao que era antes. Para que serve essa intervenção? A meu ver, ela é uma tentativa desesperada do governo ilegítimo ganhar algum tipo de credibilidade popular com base no pior discurso possível, que é o discurso da solução da força, que é o discurso da imposição da ordem pela força. E, quando a gente lê os próprios ministros do governo Temer falando, eles deixam isso claro, que foi uma estratégia de marketing político, jamais uma política de segurança de fato pensada para resolver o problema de segurança no Rio de Janeiro. E daí o que nós temos lá é uma série de... quer dizer, uma continuação dos problemas de segurança, não houve nenhuma diminuição, pelo contrário, dos índices de violência urbana no Rio, e tivemos alguns casos, 2 casos particularmente chocantes, de execuções com motivação política, que foi a execução da Marielle Franco e do seu motorista, Anderson Gomes, vereadora do PSOL, e os 5 rapazes de Maricá, que também tinham um trabalho de educação política na comunidade. E isso, quer dizer, um aumento da violência política aberta parece ser o saldo mais palpável da intervenção militar no Rio, que é um retrocesso muito grande em termos das condições que a gente vive no Brasil. Pois é, me parece que o caldo cultural em que esse tipo de situação prolifera, que também é sintomático da fragilidade da nossa democracia, é o apelo do discurso da ordem, né? A gente tem um apelo Sim. hoje muito forte ao discurso da ordem, que explica um pouco por que Bolsonaro, se confirmada a exclusão de Lula das eleições de 2018, passa a ser o candidato com o maior número de intenções de voto, né, segundo as últimas pesquisas. Como é que você vê esse processo? Olha, é muito lamentável, porque a gente tem um retrocesso no ambiente do debate que faz com que posições que são posições claramente fascistas, são posições que desprezam os direitos, desprezam a pluralidade, desprezam a convivência das diferenças, que querem impor pela força a sua própria posição. Essa visão de mundo ela começa a ganhar tanta força. E o Bolsonaro é o maior representante disso. Mas eu acho que isso surge, de um lado, de uma falta de um trabalho de educação política, que não foi feito da forma como foi feito. Eu acho que, frequentemente, também por causa dessa opção preferencial pela disputa eleitoral, muitas vezes o campo da esquerda evitou enfrentar determinadas visões de mundo da forma como devia ter enfrentado. Então, muitas vezes, se buscou simplesmente ignorar determinadas temáticas, em vez de fazer um enfrentamento no campo dos valores, que é o que permite, por exemplo, o avanço do fundamentalismo religioso, de visões muito misóginas e homofóbicas em determinados grupos da população, e esse discurso da ordem, da imposição pela força, que faz com que, por exemplo, a militarização de escolas públicas seja algo que tenha apelo popular. Então, faltou fazer esse combate. E, por outro lado, eu acho que a direita brasileira
mesmo o seu setor aí da direita mais civilizada, ela decidiu alimentar esse discurso, achando que podia simplesmente mantê-lo sob controle e usá-lo para destruir a esquerda, mas ela, essa direita, entre aspas, civilizada, iria ganhar. E está perdendo o controle. Quer dizer, eles estão tirando o candidato favorito, que é o Lula, da competição, e não conseguem colocar ninguém no lugar dele, e daí a gente corre o risco de ter o Bolsonaro ganhando uma maioria de votos. Se de fato se concretizar o que algumas pesquisas mostram, que na ausência do Lula a gente vai ter uma enorme quantidade de votos nulos e brancos das pessoas que não se sentem motivadas para votar sem a presença do Lula, nós corremos, sim, o risco de ter o Bolsonaro ganhando. É algo que há um ano eu diria que era um pesadelo sem nenhum tipo de base na realidade. Mas nós temos por quê? Porque esse discurso fascista ele é muito difícil de ser combatido porque ele é imune a qualquer tipo de discussão, de argumento, de lógica, porque, por definição, tudo que você fala não é verdade, qualquer dado que você dá é mentiroso, qualquer evidência que você apresenta ela é inaceitável. Então, eles reproduzem slogans muito violentos um depois do outro, vivem num mundo em que essa violência se realimenta e é complicado. Acho que vai precisar de um trabalho ainda muito grande para a gente conseguir reverter isso e voltar a ter um ambiente de discussão no Brasil. Então, Luiz Felipe, para nós, do movimento feminista, a hipótese Bolsonaro presidente é o pior do terror, né? Não se pode imaginar um mundo pior do que esse. Mas a gente sabe como isso está sendo alimentado, tanto por essas ações que estão fomentando o golpe a partir do legislativo e o próprio governo ilegítimo, mas também pela força da mídia, que por muito tempo trabalhou para que as pessoas deixassem de ter alguma expectativa sobre a política, para que deixassem de pensar ou gostar de política, né? Então, como é que você avalia o lugar da mídia e o lugar do judiciário nesse golpe, assim, muito brevemente, para a gente ir fechando nosso bate-papo? Certo. Eu acho que a importância da mídia ela é fundamental para a gente entender como é que a política se realiza nas sociedades contemporâneas, porque, afinal, a gente é chamado a pensar, a decidir, a tomar posição sobre uma enormidade de assuntos e de questões que a gente não tem acesso direto, a gente precisa que nos forneça essas informações, então a gente depende da mídia para ter essas informações. Só que essa mídia, no caso brasileiro, em geral, a mídia tem problemas, porque são empresas, tem interesses, mas no caso do Brasil é uma coisa gritante, porque essa mídia ela é muito unilateral, ela apresenta uma única visão do mundo, e ela é muito pouco vinculada aos próprios valores profissionais do jornalismo. É uma mídia que aceita a manipulação da informação como o seu dia a dia. Então, nós temos um problema, que é um problema do factual, certo? Então, se a gente for ler o noticiário, a gente vai ter só uma visão parcial do que está acontecendo, porque algumas posições, algum discurso e mesmo alguns fatos são eliminados desse noticiário. Mas nós temos uma questão de mais longo prazo, que são os valores que essa mídia apresenta. E nós temos uma mídia que vai apresentar os valores do individualismo, certo? Da sociedade vista como competição. Isso é uma coisa de longo prazo que forma as visões de mundo. Acho que isso é muito sério e eu acho que, mais uma vez também, aqueles que estiveram no governo nesses anos, dos governos do PT, eles fizeram muito pouco para enfrentar a mídia. Até porque a mídia ela se esforça para não ser enfrentada, porque ela faz chantagem permanentemente sobre aqueles que estão nos cargos de poder. A gente viu isso, agora pegando o que você falou também do judiciário, a chantagem sobre o judiciário para que o habeas corpus do Lula não fosse concedido. Era o dia inteiro, todo dia, os jornais, os telejornais, dando recados claros para o Supremo. De repente, nós começamos a ver reportagens reclamando dos privilégios do Supremo do nada.
A gente passou anos vendo o Supremo sendo visto como o máximo, e na semana do julgamento do habeas corpus do Lula, a gente tem reportagem. Então, o que a mídia estava mostrando? Estava mostrando as suas garras e dizendo: aceitem, porque naquele momento existia um risco de uma maioria diferente. Eu acho que a mídia teve a sua importância, o Supremo tem a sua importância, a polícia, o poder econômico. Na verdade, o que a gente tem é uma espécie de uma tabelinha entre vários jogadores, para voltar ao futebol lá do começo, em que eles têm as suas diferenças, mas eles têm um objetivo comum, que é o objetivo do retrocesso. A gente não seria capaz de pensar no funcionamento do Supremo se não tivesse o apoio da mídia criando uma base de opinião pública para legitimar as ilegalidades, as arbitrariedades do Supremo. Por outro lado, a gente não teria uma mídia da maneira que é se a gente tivesse um judiciário que exigisse o cumprimento, inclusive, das funções constitucionais dos meios de comunicação. Eu acho, então, essa atuação conjunta é fundamental para explicar o processo. Talvez a gente pudesse resumir, então, que a democracia brasileira é: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Porque a mídia não cumpre o seu papel, né, de fiscalização dos poderes instituídos. O judiciário não cumpre o seu papel de preservação do ordenamento jurídico, da Constituição, dos princípios legais. O legislativo não cumpre o seu papel, né, de defender os interesses da maioria que deveria representar. E o executivo é um executivo colocado lá por quem não elegeu, não é pelo voto popular. Então a situação da gente fica um pouco complicada nesse momento. Acho que tem que retomar um pouco aquilo que você falou, que, na verdade, tem que ir para a rua, né? Quando esses canais todos estão fechados, é só a mobilização popular que vai restaurar a democracia no Brasil, né? Mas eu queria terminar com uma pergunta provocadora, né? Quem critica o golpe é chamado de petista, né? Você foi chamado de petista. Nós, provavelmente, vamos ser chamados de petistas por essa entrevista. E como é que você responde a isso? Olha, eu acho que tem uma armadilha nisso, porque quando o ocupante do Ministério da Educação se dedicou a tentar censurar a disciplina que eu estava oferecendo na Universidade de Brasília, ele e os jornalistas junto dele, a primeira coisa que disseram é que a disciplina era uma disciplina de propaganda petista. E o que eu poderia responder a isso? Eu poderia responder que eu não sou petista. Eu nunca fui e não sou filiado ao PT, e, na verdade, eu tenho profundas críticas aos governos do PT. Mas, se eu respondo que eu não sou petista, parece que eu estou dizendo que, se eu fosse petista, que um professor petista não poderia oferecer essa disciplina. E, na verdade, eu tenho colegas que são petistas e que são excelentes cientistas sociais, que trabalham com muito rigor e com muito espírito crítico, e que poderiam dar contribuições, e dão contribuições excelentes ao debate, poderiam oferecer disciplinas sobre a conjuntura política, porque ser petista, assim como ser filiado ou militante de qualquer outro partido ou corrente política, é um direito dos cidadãos. Então, se eu vou dizer, não, eu não sou petista, parece que eu estou naquela circunstância, até já falei isso uma vez, de quando o sujeito foi torturado pela ditadura militar, mas nem era comunista. Como se ele fosse comunista, poderia ser. Ou o sujeito foi agredido num ataque homofóbico e nem era gay, como se fosse gay, podia ser agredido. Então, eu poderia ser petista, e poderia ser petista está falando sobre a conjuntura política, porque ser petista é estar vinculado a um partido que tem um programa que deve ter o direito de se apresentar à população brasileira para que ela decida se concorda ou não com esse programa e com os seus candidatos. Eu não sou petista, mas poderia ser. Luiz Felipe, eu queria agradecer demais a sua participação aqui no Fora da Curva, essa entrevista que você concedeu a gente. Queria agradecer muito a Carmen Silva, pesquisadora do SOS, agradecer o apoio enorme do SOS, que abriu esse espaço para a gente conversar com você. Enfim, agradecer muito a participação de vocês. Eu que agradeço, querida. Para a gente é sempre uma honra. Isso, obrigado. E nós ficamos por aqui, agradecendo sua atenção e convidando você para acompanhar as nossas redes sociais, porque a gente continua tratando desse tema por lá. O programa de hoje, como todos os demais, é reprisado às 21h pela nossa rádio pública. A edição de hoje também fica disponível em nossa página no Facebook e em nosso canal no YouTube.
O Fora da Curva desta quinta teve a produção de Ivana Festini e Ana Veloso, com a colaboração da equipe do SOS Corpo. Os trabalhos técnicos foram de Laís Hilda e Felipe Peixoto. Esta foi a edição do dia 12 de abril de 2018. Amanhã, você acompanha com Bruno Nogueira o último programa da série Podemos Falar em Golpe? O tema vai ser a realização das próximas eleições nesse cenário político de ruptura democrática. E nós abrimos e encerramos o programa de hoje com um verdadeiro hino da resistência democrática, O Bêbado e o Equilibrista, com Elis Regina. Até a próxima. Me lembrou Carlitos, a lua, tal qual a dona do bordel, pedia a cada estrela fria um brilho de aluguel. E nuvens lá no mata-borrão do céu chupavam manchas torturadas que sufoco louco. O bêbado com chapéu coco fazia irreverências mil pra noite do Brasil, meu Brasil. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia, do Núcleo de Design e Comunicação do Centro Acadêmico do Agreste e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.